Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast especial do primeiro ciclo de debates intermitentes do Colégio Degraus, gravado no auditório do colégio, com a participação dos alunos, pais e convidados. Este primeiro encontro foi sobre políticas públicas. Sou Wesley Souza, professor, coordenador e mediador deste encontro. Colégio Degraus, há mais de 40 anos, formando pessoas e preparando cidadãos. Apresenta primeiro ciclo de debates intermitentes. É com muita alegria que iniciamos o ciclo de debates intermitentes do Colégio Degraus. Este evento tem como objetivo apresentar aos alunos e convidados assuntos relevantes relacionados à educação, política, saúde, meio ambiente, habitação, mobilidade, esportes e vários outros temas. Além de rodas de conversas e informações aprofundadas, também temos como objetivo a apresentação de repertórios para auxiliar na redação do Enem e outros vestibulares. Para enriquecer o nosso debate intermitente, convidamos Ludmila Rosa. Ludmila Rosa é bacharel em Ciência Política pela Universidade de Brasília e atualmente acadêmica de Direito pela Universidade Federal de Goiás. Tem formação complementar na área de políticas públicas. João Gabriel é licenciado em História pelo Instituto Federal de Goiás e Ciências Sociais, pós-graduado, especialista em História Cultural e em Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Goiás. Bom, boa tarde a todas e todos, boa tarde professor Wesley, boa tarde professor João. Quero agradecer imensamente ao colégio por esse convite e oportunidade para estar aqui conversando com essa moçada, mas cada vez é um desafio adicional, porque vocês são muito curiosos e curiosas, e isso parece um clichêzão, mas o futuro desse país está aqui sentado. E nós aqui, professor Wesley, o nosso papel é um papel de mediação, um papel de transferência das experiências que a gente acumula, e claro, de tentar com vocês rejuvenescer um pouquinho, né? Porque ninguém merece ver o tempo passar assim e daqui a pouco ser chamada de tia e de tio. Eu, como pessoa que se formou em ciência política, antes do curso de ciência política virar modinha na rede social, não exatamente na academia, mas na rede social, hoje todo mundo é um cientista político em potencial ou realizado. Você vai debater política, que essa é a nossa área, você encontra infinitos cientistas políticos graduados no YouTube. Então, quando a gente se assume nessa posição, olha, vou estudar política porque esse é um espaço que eu me sinto confortável e que eu quero ajudar a aprimorar, acho que o primeiro canal de reverberar essa vocação é aqui, conversando com quem vai exercer profissões daqui para frente, quem vai exercer parlamento daqui para frente, quem vai tocar o mundo daqui para frente. Esse canal de diálogo com essas pessoas reais, que nem são vocês, que nem sou eu, porque é dessa franqueza aqui que brota uma inteligência maior capaz de ser transformadora. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Fico muito feliz de vê-los aqui, né? Agradeço primeiramente a presença de vocês, a iniciativa do Wesley, do colégio, para trazer um tema tão importante, né, para a gente poder conversar sobre. Eu estava conversando com vocês hoje de manhã, né, do ensino médio, que o objetivo de vocês virem aqui, né, é muito além de qualquer coisa da escola, mas é também compreender o tanto que as políticas públicas estão inseridas no nosso cotidiano, independente da nossa vontade, independente de perspectivas, independente até de posição social, e que esse tema seja rico aqui para nós, né, que a gente possa sair daqui com conhecimento acerca desse assunto e ver o tanto que nós estamos inseridos nele diretamente. E ressalto também a importância de vocês perguntarem, debaterem, fiquem à vontade, tá? Interrompam a nossa fala quando necessário, podem fazer perguntas sempre que possível, porque quanto mais a gente saber que é melhor, tá? Então, no mais, sejam bem-vindos e aproveitem a nossa tarde. Vamos lá. É um tema amplo, que tem algumas variações de definições, mas no final define-se a um caminho único, né? Eu trouxe aqui uma das autoras que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, na definição de políticas públicas, que é a professora Helena Maria Mello. Ela fala o seguinte:
Políticas públicas podem ser definidas como a forma de entender as ações governamentais que visam manter ou mudar diversos aspectos da realidade social, política e econômica. Nessa concepção, englobam estratégias governamentais relacionadas a diversas áreas de intervenção econômica, cujas ações buscam defender vários grupos ou estratos da sociedade, pedaços da sociedade, grupos da sociedade, com seus distintos e próprios interesses. Então, de uma maneira bem simplista, que a gente pode, dessa definição, eu posso afirmar que políticas públicas é pensar estrategicamente a atuação do Estado para a garantia de direitos. Nessa perspectiva, Lud, o que são políticas públicas, qual é a importância da política pública e como essas políticas públicas são tratadas na Constituição Federal? Professor, primeiro, eu não vou deixar passar batido sobre parabenização dessa organização aqui. Eu já fui chamada em vários locais, mas com esse cenário, com esse arranjo, podcast, vamos gravar, isso aqui tá muito chique, viu? Adorei. Fruto de uma política pública interna do colégio, né? Bom, gente, vamos lá. Sem muito florear, eu acho que uma forma de a gente compreender bem o que é uma política pública é o seguinte: uma sociedade, vamos supor esse auditório aqui, compõe uma sociedade, e esse auditório aqui se depara com um problema, que é um problema coletivo, e todos nós precisamos achar uma resposta para esse problema. Bom, há um problema aqui nessa sala e nós precisamos resolver. Não é um problema pontual, efetivamente, é um problema que exige uma sequência de tarefas, atividades, ações, práticas, um programa implementado, que seja um problema de relacionamento, que seja um problema que envolve as meninas que queriam sentar aqui e os meninos não podem, enfim, pensem num problema. Uma política pública é uma resolução conjunta desse problema. Numa sociedade ideal, essa comunidade aqui elege alguns atores, são os nossos representantes, que são os nossos políticos eleitos, para que eles possam coordenar essa tarefa de resolver os problemas. Mas que são problemas que são comuns a eles, a elas e a todos nós. Então, por uma necessidade de coordenação mesmo, de organizar o que pode ficar meio disfuncional, né, professor? Todo mundo quer dar uma resposta, todo mundo quer isso, todo mundo quer aquilo. Não, vamos coordenar os trabalhos? Então nós vamos destacar aqui algumas lideranças que vão trazer algumas sugestões. Nós vamos pensar como essas sugestões serão implementadas, quais as pessoas nós queremos impactar positivamente e imediatamente a partir dessas ações e como a gente vai, num prazo determinado, resolver esse problema. Essa é uma política pública. Ela tem natureza pública porque ela foi feita por uma comunidade. Ela foi feita a partir de pessoas que foram eleitas nesta comunidade. Ela tem essa função pública. E é uma política no sentido resolutivo mesmo, de trazer para um problema concreto uma solução também concreta. Então, quando eu vejo as pessoas divagando muito, professor, para explicar o que é uma política pública e tal, eu gosto de dizer que ela é tão somente isso. Mas é claro que o processo de elaboração, implementação, de monitorar como é que essa política está saindo do papel, como é que ela está se adequando à realidade, ela se deriva em outras complexidades, chama verdade. A prática não é tão simples, mas o entendimento do que é uma política pública é isso. Bom, eu quero resolver problemas da minha comunidade. Eu quero resolver problemas do meu bairro. Essa é uma decisão coletiva, por natureza, mas é uma decisão que vem do nosso exercício de cidadania. É por isso que eu tenho alguma divergência, eu tenho muita divergência com as pessoas que se dizem desinteressados e desinteressadas com o que é da política. Porque o professor disse bem, a política nos persegue desde a hora que a gente acorda. As nossas escolhas, as de vocês, a dos pais de vocês, de matricularem vocês aqui, não assado, porque eles fazem um cálculo também de deslocamento, onde trabalhar, onde estudar, tudo. As nossas relações, as relações que vocês constroem aqui dentro, com base em quais afinidades, por que aquele grupinho ali tá junto e aquele grupinho tá junto, quais são as afinidades que importam coletivamente para eles, isso tudo é de natureza política. Então, quando você diz assim, não me interessa, não me importa, etc, ok, mas saiba que, primeiro,
você está sendo um cidadão e uma cidadã de péssima qualidade, porque o espírito de cidadania, ele exige proatividade, ele exige que você saia da zona de conforto, que você tenha algo a contribuir com a sociedade. E segundo, que se você se omite, professor, tem muita gente deixando de se omitir no seu lugar. E às vezes, essas pessoas que não se omitem, elas são aquelas que conseguem estar lá, conseguem às vezes não representar um monte de gente, mas elas estão eleitas, e eleitas por todos nós, eleitas inclusive pelos desinteressados. E se elas não nos representam, se elas não têm boas práticas, se elas não isso, não aquilo, mas estão lá, algo de muito sério está acontecendo com o nosso senso de cidadania e participação. Então essa, Gabriel, também é nossa responsabilidade. E é isso que eu quero deixar claro aqui para vocês. Vocês percebem que até agora, nós vamos chegar lá, mas até agora não foi preciso ser dito aqui nessa mesa nada sobre ideologia, nada sobre divisões de maneira de pensar, mas foi dito sobre uma exigência e um entendimento que deve ser comum, que nós precisamos levantar da nossa zona de conforto e dizer: aqui eu estou como um sujeito, um sujeito de direitos e deveres, e eu quero contribuir com a construção de um mundo melhor. Para além disso, depois a gente pode pensar o que é a direita, o que é a esquerda, o que é o centro, o que é a transversal, o que é o meio. Para mim, honestamente falando, neste momento, dado o nível de cólera social que tem persistido na sociedade nos últimos anos, o ano passado vocês viveram isso, a eleição de 2022, ela nos atravessou, independente da idade que você tenha, você foi impactado por ela. Quantas famílias não cindiram por conta da eleição do ano passado? Um era X, o outro era Y, enfim. Então, nós não precisamos chegar até aí. Esse eu acho que é uma discussão que vai decorrer de uma maturação desse diálogo aqui, de primeiro gostar, de primeiro entender, de primeiro compreender o que é a Constituição, qual que é meu papel, para depois a gente cascatear, a gente derivar para uma ideia mais do que são as ideologias. Porque hoje o que eu vejo, professor, é que as pessoas não estão prontas para esse debate, porque não tem uma formação de base suficiente, satisfatória, mas elas querem entrar nesse debate porque hoje está, como diz a moçada aqui, está hypado. Você vai no TikTok, vê um vídeo de 35 segundos lá, 15 segundos, você fala assim: cara, entendo muito de política, eu estou muito preparado, eu tô podendo falar o tempo todo, eu estou podendo xingar o colega, estou podendo ofender quem pensa diferente de mim. Então eu acho que uma base sólida para esse debate no campo da ideologia, num campo de um argumento mais sofisticado, ela está nos faltando, professor. Eu acho que as pessoas estão furando etapas. E é por isso que hoje há essa convulsão. Política não presta, os políticos não prestam, a minha opinião é a que vale. Nós estamos imersos em bolhas, né? Todo mundo que sabe disso até melhor do que nós. Nós estamos imersos em bolhas que confirmam a nossa convicção. Nós não somos apresentados a um contraditório. Nós não somos apresentados a uma dialética mesmo, que eu sei que o professor já deve ter falado sobre isso para vocês. A minha tese, a sua antítese, e a gente ter ali um produto desse diálogo amadurecido. Nós não estamos vivendo isso. Isso é muito perigoso. Perigoso na medida em que você se fecha para o outro e que você se aprofunda dentro das próprias convicções. Bem, mas eu volto, Lud, lá naquela parte do acordar e tomar uma decisão política, né? Tomar café ou tomar um chá é uma decisão política. E é pensando nessa questão de não entendermos, de não sabermos, de não sermos alfabetizados politicamente, que a gente vem com a disciplina de política, né, João? Na ideia, e a ideia é que esses alunos que estão passando por aqui, que estão aqui hoje, e que já estão na primeira série, pelo menos, né? E que estão tendo a oportunidade de estar aqui hoje, de aceitarem o desafio de estar aqui hoje, que não sofra dessa cólera, desse mal de discutir sem ter noção do que está falando. João, essa decisão que se torna política, no caso das políticas públicas, quando eu não tenho, a Lud deixou claro isso aí, quando eu me afasto dessa definição política, de saber a importância disso, e eu acho que todos nós passamos por isso em um determinado momento, até uma idade.
eu não quero saber disso, eu não quero saber de política. Mas quando nós vamos crescendo, a gente vai sabendo o quanto que isso interfere no nosso dia a dia. Mas quando que a política pública dá certo? Bom, eu acho que a questão é uma questão muito complexa, no sentido de pensar que uma política pública ela não nasce do nada, né? Ela não nasce simplesmente de um desejo ou vontade de cima para baixo, né? Grande parte dos direitos conquistados ao longo do tempo foram conquistados através de muita luta social. É preciso lembrar que os setores mais vulneráveis, a gente trabalhou até com a terceira série recentemente isso, né? Determinados grupos mais vulneráveis no interior da nossa sociedade, eles se mexem. Né? A sociedade ela está em movimento. E esses movimentos acabam culminando em movimentos sociais, organizações que vão pressionando esse poder público. E a política pública ela dá certo no sentido de quando real, né? Na vida dos indivíduos, em todos os indivíduos que estão inseridos no meio de uma sociedade, ela tem resultados. Só que esses resultados não são necessariamente resultados práticos, visíveis, do ponto de vista empírico, de fato. Eles podem ser resultados de longo prazo, eles podem ser resultados que vão, ao longo do tempo, modificando esses hábitos. Então, numa sociedade estratificada, completamente desigual, estruturada em formas de violência, né? Nós sabemos muito bem, isso não precisa ser, né, visto necessariamente, é sentido por nós o nível de desigualdade, a sociedade, então, ela se move. E esses movimentos justamente pressionam, né, as estruturas do Estado. Lembrando, né, que numa sociedade democrática, baseado em princípios burocráticos de organização, onde o Estado é esse agente e tal, é esse movimento popular de base que pressiona essas estruturas políticas para suas implementações. Então, quando você fala sobre a importância, né, da educação nesse sentido, eu acho que é para os indivíduos também entenderem, né, suas posições, entenderem que é da vontade do próprio indivíduo, dos grupos sociais, que essas políticas públicas podem ser criadas. É muito, às vezes, ideológico, né, entender que uma política pública ela é uma vontade de um governante de cima para baixo, mas ela também parte dos anseios populares. E eu acho que o foco é justamente aí, entender que uma política dá certo quando ela começa a ter uma pressão de baixo para cima, né, para fazer esses agentes públicos que são e existem para isso, agirem em torno de um bem comum, né, de uma comunidade, ou aquilo que a Constituição fala lá, que é o direito de todos, né? E um outro aspecto que também queria deixar aqui destacado. Uma política pública, ela passa por um momento, né, de criação. Ela não nasce, como eu falei, assim, espontaneamente, porque justamente existe essa vontade, um desejo popular, existe uma ação governamental. Então, há uma relação de atrito, claramente, né? E a gente pode ver que isso é independente de partido político. Né? Se pode observar ao longo do tempo aí, né? As políticas, elas vão se mantendo numa grande estrutura. Eu estava conversando com os meninos recentemente, Wesley, sobre um sociólogo importante, que é o Raimundo Faoro, né? Um autor, um jurista, na verdade, sociólogo brasileiro. Ele é importante no sentido de que tem um livro dele chamado Os Donos do Poder, ele fala, né? Nós temos no Brasil um estamento burocrático. Ou seja, é uma burocracia estamental, porque ela não muda. Há uma estrutura de uma elite aí que comanda o Estado brasileiro e ao longo do tempo esses grupos sociais vão pressionando a tentativa de quebrar um pouco desse monopólio, né, dessas ações que servem para alguns grupos e não em outros. Né? O professor João traz o Faoro, né, assim, Os Donos do Poder é um catatal desse tamanho, assim, um livrão e tal. É super curioso para quem quer entrar na área da ciência política, da sociologia, filosofia, enfim, é um bom recorte Brasil. E quando o Faoro fala de estamento, né, dessas pressões, o professor traz aqui, pressões de outros grupos excluídos, grupos vulnerabilizados e etc. E ele escreve isso lá na década de 20, século passado, se não me engano. Você percebe que não caducou, não pereceu. Nós estamos no século XXI, 2023, e a lógica de minorias no sentido da representação, mas maiorias sociais, ela persiste muito fortemente no Brasil. Então, quando a gente vai ver a cara de algumas políticas públicas, sem a pressão social, sem ouvir a comunidade, sem ouvir a experiência de movimentos que buscam direitos e tal, é absolutamente desastrosa, é horrorosa. O produto de políticas públicas feitas apenas em gabinetes por técnicos, sem ouvir o clamor da sociedade, também é muito ruim. Quando você pergunta quando uma política pública pode ser boa, primeiro, quando ela atende a finalidade. Segundo, quando ela tem um desenho que consiga atrair a participação popular. A natureza da política é participativa, é do diálogo, é da inclusão, é do respeito,
é da empatia, é da solidariedade, é da colaboração. Todos os sentimentos, comportamentos, espíritos, enfim, que devem constar da produção de uma política pública. Porque senão ela é oca. A gente entende, então, que não tem partido, não tem lado, não tem A, B ou C para definir política pública e para instaurar política pública e para vivenciar política pública. Mas uma questão que está diretamente ligada à política pública, sendo boa ou sendo ruim, Lud, sendo mal feita ou bem feita, a gente vai interferir na questão da desigualdade social. Ela existe porque tem nela a interferência de políticas públicas. E quando a gente fala desigualdade social, são poucos ganhando muito, poucos vivendo muito bem e muitos ganhando pouco, muitos vivendo muito mal. A gente sabe que historicamente, João, a maneira com que o Brasil foi explorado, da forma que foi explorado e para que foi explorado. Nós somos frutos de um objetivo europeu de exploração, né? Nós somos uma colônia de exploração, não é isso? Voltando lá nesse princípio. E desde este princípio, nós temos o surgimento de políticas públicas no andar da carruagem, como se diz, né? Como essa questão da política pública, ela interfere diretamente na questão da desigualdade social. Na minha fala anterior, eu estava dizendo que políticas públicas que são descoladas da população, que são descoladas de uma reflexão, de uma pressão de massas, são políticas públicas que podem gerar um grande desequilíbrio. Eu acho que quando você pensa uma resolução para um problema concreto e você ignora elementos de desigualdade social, desigualdade de gênero, desigualdade de raça e outros tantos preconceitos que existem e persistem na sociedade, você incorre num erro gravíssimo, que é ignorar a realidade quando você está tentando corrigir algo da realidade. A gente tem um bom case, eu volto a dizer, isso aqui não é um debate partidário, mas a gente tem um bom case de uma política pública que foi desenhada para combater os níveis vergonhosos de miserabilidade que o Brasil passava, que é o Bolsa Família. Quando essa política pública foi pensada, e eu falo dela sem nenhum pudor, porque ela é um case mesmo, e portanto ela é um exemplo para outros países de combate e erradicação à extrema pobreza, miséria e fome, foi quando o Brasil sai do mapa da fome, que é o seguinte, é um entendimento coletivo de que nós não podemos nos calar, não podemos nos acomodar e normalizar, naturalizar que milhões de brasileiros e brasileiras acordem e durmam por dias sucessivos sem ter acesso a um prato de comida. Entender isso é uma decisão coletiva. Ou você forja ou você constrói uma sociedade sensível à dor do outro e, portanto, você vai procurar uma maneira de solucionar, de equacionar aquele problema, ou você realmente finge e opta pelo caminho da indiferença e dizer que não tá nem aí, deixa pra lá, ou então constrói qualquer coisa ali, dá uma cesta básica e fica por isso mesmo, qualquer coisa que não atenda às raízes do problema. Bolsa Família foi até as raízes do problema? Não, nem tanto, porque as raízes da miséria e desigualdade social no Brasil, elas são múltiplas, muito significativas e muito difíceis de enfrentar, né, professor? Porque passa pelo nosso histórico de colônia de exploração, passa pelo nosso histórico de uma escravização duradoura, que isso gera uma marginalização do povo preto brasileiro até hoje, por mais que haja quem diga o contrário, quem diz o contrário com base no seu achismo, mas que ignora estatística, que ignora a produção da sociologia, que ignora a produção do IBGE, de números que estão no IBGE, quando você vai entender qual que é a população periférica no Brasil, ela é uma população que tem cor e a cor é preta. Quando você tenta enfrentar todas essas causas de uma vez, a possibilidade de não sair do lugar também é muito grande, né, Gabriel? Por isso que o Bolsa Família, ele entendeu o que a gente quer enfrentar. Nesse primeiro momento, nós queremos enfrentar a fome. E é por isso que nós vamos criar uma política de facilitação e de subida do poder de consumo de pessoas em condição de extrema miséria. O quanto foi importante o desenho de uma política dessa? Quando entrou isso, a economia movimentou, as pessoas saíram do mapa da fome, você teve vários ganhos, incrementos sociais na economia local e tal. Então, para mim, isso é uma política que deu certo. E foi uma política que tentou encarar um problema social por vez, sem negligenciar os outros também. Porque, de fato, o Brasil é um país que até hoje senta em cima das suas desigualdades, passa uma ideia de que está indo bem, que não tem mais racismo, que não tem povo pobre,
que a periferia não é preta, que não existe problemas com população LGBT. É um país que senta em cima disso tudo e vai colocando para baixo sim e finge que tá tudo ok. E não tá. Você deu um exemplo de case de sucesso, né? De algo que funcionou, que auxiliou, que não é o perfeito, não foi o perfeito, nem é só o ideal. Eu penso também que um outro programa que surgiu é a instalação do SUS, do Sistema Único de Saúde. É perfeito o SUS? Não é. Porém, funciona. Para quem precisa, quase sempre funciona, né? O SUS também é um case de sucesso. Maior. É o maior que nós temos, né? É o maior case de sucesso que nós temos. Só que isso também pode ser confundido muitas vezes e notado, às vezes, SUS, Bolsa Família, Bolsa isso. Nós já tivemos Bolsa Gás, Bolsa e por aí vai, como assistencialismo. Eu acho que a questão, quando a gente entra no assistencialismo, João, ele já muda um pouco a figura da definição da política pública para o assistencialismo, né? Porque é uma pessoa que passa a depender daquilo ali, aí cria-se a ideia que ele não consegue sair daquilo ali, ou ele não pode, ou ele não quer sair daquele programa, e que vive e fala o seguinte, não, ele ganha Bolsa Família, então ele não quer trabalhar. Então ele não trabalha, né? Então é porque ele não quer. Como que diferencia isso, João, reverbera, e como a gente diferencia isso na nossa sociedade, no dia a dia? Bom, primeiro que só existe política pública porque necessariamente existe desigualdade, né? Então, a clareza da coisa é isso, assim, não existe uma política pública em sociedades, por exemplo, que não existe nenhum nível de desigualdade. Aliás, né, dentro do capitalismo não existe nenhum lugar do mundo que não tenha desigualdade. A diferença é o tamanho dessa desigualdade, né, e o fosso que separa rico e pobre e tal. A questão do assistencialismo é curioso porque esse conceito ele já carrega em si um conjunto de preconceitos, né? Até porque o próprio sufixo ismo aí, ele carrega uma prática como se fosse algo negativo. Então, foi disseminado ao longo de muito tempo, né? E isso aí, as grandes mídias, os grandes meios de comunicação ajudam muito a disseminar esse tipo de ideia, que toda vez que um governo ele atua dentro da estrutura social, dando proteção ou garantia de certos direitos, né, ele estaria fazendo esse tipo de assistencialismo e mantendo uma população ali presa àquilo, né? A lógica de eleições, de voto, etc., é uma disputa mesmo a voto, né? Nós sabemos que a estrutura partidária, independente de qual seja o partido, é disputar quem vai votar, quem vai, né? É uma disputa, de fato. E o uso de políticas ao longo do tempo também é instrumento político. É também um instrumento de coordenação, de organização, de busca de voto, de apoio político, e por isso que vai. Isso é independente de esquerda, direita, centro, sei lá o quê. É uma questão do Estado mesmo, é uma questão da própria estrutura do partido, né, que ele vai disputar essas eleições. Quando se fala em política de assistencialismo, como eu estava falando, esse tom carrega tanto preconceito em torno dele, que parte dessa ideia meritocrática, né, que baseia-se no princípio de que os indivíduos são pobres por uma simples escolha individual, uma vontade de ficar pobres porque isso seria mais fácil. Eu já escutei isso muito, assim, né? Mas o indivíduo ele prefere, né, ganhar o dinheiro ali do que necessariamente querer ir trabalhar. Bom, como se primeiro o desemprego não fosse estrutural. É como se primeiro desigualdade educacional não fosse estrutural. Então não é uma questão de escolha individual, é uma questão de uma zona de oportunidades. E aí vincula-se outros fatores, além dessas desigualdades, problemas psíquicos, problemas de ordem pessoal, de ordem cultural, que envolvem, né, o indivíduo não estar trabalhando ou produzindo por autonomia. Então, na verdade, essa dependência, pelo menos ideológica, não que se fala tanto, cara, ela é muito preconceituosa, né? A gente precisa entender que política pública ela envolve até mesmo ricos. Ricos têm concessões, né, governamentais em vários dos governos, por exemplo, de redução de impostos. Isso é uma política pública, é o Estado que está agindo, concedendo a rico, por exemplo, uma política pública. É preciso quebrar um pouco, né, desse preconceito que tem em cima desse termo. A política assistencial ela é uma política que, mesmo que ela não consiga acabar e destruir um problema, ela consegue reduzir danos, né? Por exemplo, nós temos historicamente no Brasil aí uma política que agora completou mais de uma década, né? Essa política de cotas, né? A política de cotas raciais e aliás, né, no Brasil, convenhamos que a cota, né, ela é uma cota de classe, né, uma questão econômica. Ela reduziu inúmeros números, mas ela não resolveu o grande problema. Então, a política assistencial, tal como uma política afirmativa, ela quer reduzir um certo problema. E aí essas interpretações elas são muito ruins, assim, e elas justamente partem de pessoas que não precisam desse tipo de auxílio ou de ajuda, né, que carregam esse preconceito muito perigoso, inclusive.
Ele acaba contribuindo, né, para a gente não entender a importância de uma política pública. Geralmente, professor, as pessoas que pensam assim, falam assim, uma política pública como o Bolsa Família, voltando ao exemplo original aqui. Falar é assistencialismo. Você pode conversar com essa pessoa que a resposta concreta que ela vai te dar para o combate à fome é entrega a cesta básica. Muita gente, e eu ouço isso de muita gente, entrega a cesta básica, passa lá um caminhão, entrega, despeja a cesta básica lá. Isso sim, sem nenhuma amarra, isso sim pode ser considerado um assistencialismo, porque é você tratar a pobreza ou as pessoas em situação de pobreza como aquelas que merecem assim, uma comidinha no coxo lá, ó. Vai lá. O Bolsa Família, para ele ser implementado, para que aquela família tivesse acesso ao benefício, as crianças tinham que estar estudando, tinham que estar com comprovante de matrícula, tinham que ter boas notas, o cartão de vacinação de todas essas crianças tinham que estar em dias, ou seja, tinha uma transversalidade com uma política de saúde. Nós havíamos erradicado grandes problemas de saúde pública, porque com o controle dessas vacinas, nós não tínhamos poliomielite, nós não tínhamos meningite, que agora está voltando. Então, assim, percebam, ela abarcava o comércio local, ela abarcava a economia local, o desenvolvimento econômico, a saída da fome, uma política educacional, porque você vinculava aquela família à obrigação de levar seu filho para a escola, e uma política de saúde. Se isso não é um bom desenho, eu não sei o que é. E parece às vezes que é apenas um desencargo de consciência, quase que religioso às vezes, né? De você falar, não, eu faço algo porque isso já tá bom, isso já resolve um problema, né? É a expiação de uma cultura, né? Cristã, né? E aí existe uma zona de oportunidades aí que esses indivíduos estão deslocados dela, né? Então, inclusive toda política assistencial, ela tem como fator contribuir outras zonas de oportunidade. Por exemplo, ao conceder isso, que se garanta também emprego, que se consiga na própria localidade, que tenha um comércio. Quer dizer, não é uma política deslocada, né? Porque senão ela fica uma mera doação, e não é uma simples ideia de doação. Até porque, quando se fala de erradicar a pobreza dentro de uma política pública, ela está falando de criar zonas de oportunidade, né, que garantam oportunidade de acesso. Então, é de escola, trabalho, enfim, saúde, inclusive. Mais uma vez, eu volto, o nosso objetivo quanto escola é a formação integral, não é a formação só de conhecimento, não é a preparação de conhecimento só para o Enem. Nós temos como objetivo a formação completa, a formação do ser humano completo. E essa geração de rede social tratar a política pública, né? Como que se trata a política pública, a definição. Então, dentro disso aí, eu tenho uma pergunta para ser discutida aqui, para a gente jogar. Essa comparação, como que a gente trabalha essa comparação de política pública de rede social, vou chamar assim, e política pública em sua definição, o prejuízo que isso causa para uma nação, para uma geração. Não é para uma geração como um todo, é uma geração que vai nos comandar amanhã. Aqui nós temos médicos, advogados, engenheiros e deputados, vereadores, por que não presidentes, né? Essa possibilidade. Então, como que essa definição política pública de rede social versus política pública de verdade interfere para essa rapaziada e para essa moçada? Quando as redes sociais elas começaram não só a se tornar uma realidade, mas um caminho sem volta para a humanidade, né? E a gente não se via mais sem elas, sem essas plataformas. Eu fiquei muito entusiasmada com a ideia de a gente ter mais esses fóruns de debates. O que poderiam ser? Vocês não devem ter Facebook e tal, lá você tinha o Orkut, você tinha aquelas comunidades, o Facebook com também aqueles fóruns em que você escrevia textão e tal. Eu entendi aquilo como um lugar salutar, mais um espaço, esse não presencial, não físico, virtual, para que nós pudéssemos discutir sobre os grandes temas da nação. Depois a gente começou a compreender como essas redes sociais, qual é o modelo de negócio delas, né? Então elas ganham com polêmicas, elas ganham com comentários que geram... Os comentários que geram muito engajamentos, né? Que fisgam as pessoas, são comentários às vezes muito virulentos, muito odiosos, e elas entenderam isso como uma oportunidade de escalar o negócio, assim. E hoje, o que a gente debate, inclusive, no seio da PL das fake news, que mais uma vez
a minha opinião, tá, professor? Que mais uma vez foi alvo de uma série de desinformações acerca do que era a PL, o que é o projeto de lei, efetivamente. Então, no bojo daquele projeto, a gente entendia o seguinte, professora. As redes sociais hoje, a partir dos algoritmos, elas nos canalizam para aquilo que elas querem nos colocar como verdade. Elas nos canalizam para dentro de uma bolha que apenas reproduz as minhas convicções, as minhas compreensões, aquilo que eu busco ali na minha plataforma, no meu buscador, no Google, etc. E não me gera o contraditório. E aí, quando o relator do projeto, quando o Ministério da Justiça foi perguntar essas redes, essas big techs, como vocês fazem para definir o que será mostrado para a professora Nayana e o professor João? Qual é o critério? É possível ter transparência sobre como vocês estão balizando o debate público hoje? Não, não é possível nada disso. Então, percebam que hoje nós somos, por incrível que pareça, uma sociedade hiperinformada, mas extremamente manipulada. Nós somos manipulados pelos algoritmos, nós somos manipulados por aquilo que os algoritmos entendem que melhora o modelo de negócio. Nós consumimos os produtos digitais que eles entendem que cabem no nosso bolso, que são do nosso agrado afetivo, que estão... Enfim, então como é que você pode falar de debate sobre política pública numa plataforma que é pré-concebida, que já chega me mostrando o que é real, que já chega me mostrando como eu tenho que pensar, como eu tenho que me portar e como eu tenho que falar. E eu sou produto dessa bolha também, porque se eu abro aqui o meu Instagram, a rede social seleciona o que eu vou ver. Os vídeos que ela entende que eu devo gostar. Porque com isso, ela faz com que eu fique mais tempo aqui, aumentando as possibilidades de ela negociar os produtos que ela está vendendo. O contraditório, gente, vamos falar a verdade aqui? Quando você está cheio de argumento, com uma tese muito boa, PPP, você acha que você está arrasando, convenceu todo mundo, aí levanta a mão o Gabriel e fala, não é bem assim não. Aí você fica, nossa, por dentro você está assim, que chato, pô, não podia ter... Porque é isso, a gente não gosta tanto, né, da dialética. Argumentar é penoso, pensar é penoso, retrucar um argumento bem preparado é penoso, custa. O nosso dever, todos aqui, todo mundo, coletivamente, é entender que as plataformas têm uma intencionalidade empresarial e que quem está falando sobre liberdade de expressão, utilizando essas plataformas, não está nem sabendo o que está fazendo. A sua liberdade de expressão está tolhida na medida em que alguém está ali te ditando como você vai falar, o que você vai pensar, o que você vai comer, que hora que você dorme e acorda. Então, que liberdade é essa? E o outro ponto é, nós não podemos mais entender que política e política pública se faz só a partir das plataformas digitais. Não dá. Nós fomos consumidos pelas bolhas e com bolhas nós não saímos dos problemas concretos. Eu agora sou cada vez mais uma entusiasta de uma política real, construída assim, olhando nos olhos da pessoa, oportunizando o contraditório, deixando que o diálogo flua, que as pessoas que são muito valentonas atrás do celular, que elas sentem aqui, e para ver se elas se ficam valentonas assim. Não fica não, gente. Porque isso aqui, esse colegiado, tem um poder de gerar um constrangimento com as pessoas que são rudes, com as pessoas que são preconceituosas. Então, para mim, esse é o espaço. Lá, a gente se comunica, lá a gente se informa, mas não acha que você vai aprofundar sobre política e política pública em rede social, porque você não vai. Um comentário rápido aqui sobre isso, Wesley e Ludmila, é que os debates, geralmente, na rede social, elas tendem a nivelar sempre por baixo mesmo. Assim, o negócio é muito bem pensado, esses algoritmos eles estão programados, como a Ludmila coloca, para gerar um certo nível de engajamento em cima de coisas que são mais simples possíveis e tal. Então, eu também não vejo mais esse ambiente, esse locus tão privilegiado. Mas é preciso lembrar também que é uma rede social, é um espaço de comunicação que não tem como negar que ele exista, né? E essas medidas para entender esses espaços são importantes. Por exemplo, nós estamos agora há 10 anos exatamente do ciclo de lutas, né, de 2013, que trouxe muitas mudanças no país,
né, que trouxe ali pela primeira vez no Brasil, né, um ciclo de autonomia de lutas de movimentos sociais que começou a ser mobilizado em rede social, né, que quebrou os grandes instrumentos de organização, né, de meio de comunicação, de acesso e mobilização para outros meios. Que na época era computador, né, o smartphone estava nem tanto popularizado assim em 2013. Mas que esses lugares não são lugares neutros, não há. Se não há neutralidade, né, nas velhas estruturas da rádio, da TV, muito menos nas redes sociais, né? À toa que essas investigações em torno dessas big techs estão chegando a uma conclusão muito clara. Elas não têm interesse de demonstrar como funcionam seus algoritmos. E não vão mostrar facilmente. Quer dizer, a gente viu o Telegram recentemente aí, né, colocando um monte de mentiras sobre o que seria essa pele da fake news, com muito medo mesmo, porque a forma de organização dele é, de certa forma, criminosa. Entende? Então, não há neutralidade nisso, não há neutralidade mesmo. Então, aí quando o Wesley pergunta, né, dessas políticas públicas de rede social, é porque elas também vivem de muita aparência, né? É preciso considerar um ponto crítico aqui, que muitos políticos se utilizam dessas redes sociais mesmo para gerar engajamento próprio, para gerar engajamento pessoal que Então, não tem interesse muito social. dinheiro, viu, professor? Com certeza. Dá para ver uma quantidade aí, né, de políticos que surfam nessa onda das redes sociais, nivelando as coisas sempre por baixo, utilizando de estratégias muito covardes, como é a lógica, inclusive, do cancelamento, né, de exposição de pessoas que não são públicas, né, de pessoas que não têm as mesmas armas, né, de defesa, para um nível aí bastante claro, né? Tem interesses por trás, tanto dessas empresas quanto de agentes públicos também. João, outra política pública de sucesso que nós tivemos e não parou, mas diminuiu bastante e agora retornou, é política pública voltada para a habitação. Minha Casa, Minha Vida, né? Que muitos até disseram minha casa, minha dívida, né? Mas que fizeram com que muitas pessoas pudessem ter um lugar para morar. Qual que foi essa importância, João? Essa população, digamos, classe média, classe C e D, dessa política pública de implementação do Minha Casa, Minha Vida, no programa de habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida, ele tem uma importância histórica no Brasil para reduzir esses índices, né, de dificuldade de acesso à moradia no país mesmo, problemas graves estruturais. Só que, mais uma vez, é uma medida muito paliativa, né? A gente, primeiro, é preciso... Tem muitos alunos que não conhecem isso, justamente porque, né, acho que não está na idade de ficar pensando em financiar a casa, né? Mas entendam, na verdade, que uma política dessa é de concessão de benefício para financiamento. Ela não é de doar a casa. O programa Minha Casa Minha Vida, ele não dá a casa para ninguém, né? Convenhamos. Ele é um programa que facilita acesso à zona aí, né, de poder de compra, né, do consumo da casa, que é por via de financiamento, através de bancos públicos. Então, quando você fala Minha Casa Minha Vida, sim, você está pagando juros, sim, você está pagando uma taxa até ainda abusiva, eu também considero todos os juros, para mim, um abuso, né? É uma relação de exploração, mas ele condiciona sempre uma taxa de pagamento. Então, ele tem uma importância de colocar alguns nichos sociais nesse poder. Só que é preciso também mostrar que ele tem muitas deficiências. Uma das grandes deficiências é que alguns grupos sociais não conseguem nem entrar nessa zona de financiamento. Então, quem está na extrema pobreza, ou então em índices aí de pobreza, né, não precisa ser na extrema também, não consegue essas taxas de financiamento, que não é aprovado, né? E em épocas de crises econômicas, essas taxas de financiamento diminuem, né? A gente teve em 2015, ali numa época de recessão econômica muito forte no Brasil, uma diminuição dessas concessões, justamente porque o Estado está vinculado à lógica do capitalismo internacional. Então, a gente tem uma zona de pessoas ali que não conseguem. E essas taxas ainda assim são altas, apesar de ser taxas mais acessíveis. Entende? Ela garante uma certa acessibilidade, mas ela não resolve o problema de habitação. Inúmeros outros problemas de construção de moradia popular, né, para pessoas em situação de rua, etc., são às vezes mais eficazes com uma medida dessa. Ela atinge um grupo mais específico ali de uma classe média que tem como financiar, né? Ou seja, tem gente que está vivendo uma situação de tanta pobreza que não é possível nem se endividar, né? Essa é uma lógica muito perversa. Lúcia, você quer comentar? Só para lembrar que morar é direito, só isso. Morar é direito, né? Morar é direito e não é a Ludmila que está dizendo, é a Constituição. Políticas públicas para mulheres. Como isso tem acontecido e qual que é a tendência, qual é o futuro, o que espera quando a gente fala de políticas públicas para as mulheres? Eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha experiência. O professor leu aqui que eu estive
secretária executiva de política para as mulheres aqui do município de Goiânia. E ali, gente, eu me coloquei diante de um universo imenso de problemas que dizem respeito às mulheres. Desde a saúde da mulher, desde a empregabilidade da mulher, passando pela escolarização das mulheres e caindo, claro, no tema clássico, que é a violência contra a mulher. Então, quando eu cheguei lá, a secretaria tinha todo um foco. Violência, 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 violência. Então, quando eles falavam muito sobre violência lá, gestão passada, e nós vamos fazer isso para a mulher que chega aqui violentada, eu sempre dizia, professor, é preciso que a gente pare de enxugar gelo. Então, as políticas para as mulheres, elas enfrentam, no Brasil inteiro, uma dificuldade orçamentária gigante. Então, a gente pensava assim, vamos propor coisas alternativas, nós precisamos incluir essa mulher numa escolarização que permita que ela tenha uma empregabilidade mais, além de mais facilitada, mas que ela possa acessar bons salários. Porque uma das justificativas dessa mulher ficar num lar agressor é a dependência financeira, para além das questões de dependência psicológica. Porque o sujeito que é agressor, geralmente ele não começa dando um tapa nessa mulher, ele começa descamando a autoestima dessa mulher, até que ela não tenha mais para onde ir, né? Como sujeito. Não é que não tenha fisicamente, ela não tem forças para sair dali, porque ela está completamente tomada por aquele relacionamento abusivo. E lá no fim, deriva num contexto de violência. Então, o que a gente pensava? Primeiro, é necessário combater o baixo orçamento. Segundo, é necessário tratar das causas. E quando você fala de causa de violência contra a mulher, isso assusta muita gente, viu, professor? Porque a gente tem que citar uma nomenclaturazinha que muita gente também gosta de esconder, que nós vivemos num contexto de machismo muito estrutural. Há um aspecto cultural que valida a posição e o comportamento de homens de entenderem que as mulheres são sua propriedade. E quando a gente vai falar disso em determinados circuitos, tem sempre uma resistência absurda, porque como assim? Isso é coisa de, sei lá, feminista, comunista, essas coisas todas você já deve ter escutado. Mas sem que a gente coloque os aspectos culturais da violência como enfoque de produção de política pública, nós sempre íamos continuar resolvendo esses problemas na delegacia. E não foi uma, não foram 2, nem 3 vezes que eu tive que sair da minha casa de madrugada para recepcionar a mulher na delegacia, muito violentada, muito agredida, as crianças completamente estarrecidas, e você olhar para aquilo ali e dar vontade de sentar, deitar em posição fetal, porque assim, é como se todo o sistema tivesse drenado. Não tem para onde ir. Não tinha lugar para todo mundo na casa-abrigo. Essa mulher ficava lá um tempo, que eram 90 dias, isso diz a legislação federal. Depois dos 90 dias, você acha que ela vai sair de lá e aparecer uma casa para ela morar, um emprego para ela viver, uma creche para os meninos dela? Não! É sempre um trabalho difícil e é sempre um retrabalho. É por isso que eu falo, há muitos dogmas em relação ao orçamento federal, ao orçamento público. Há muitos dogmas. Há uma tal de que o Estado tem que parar de gastar, claro. Nós temos que ter, sim, contingenciamento, responsabilidade, porque o dinheiro, o orçamento público, ele é produto do somatório de cada um das nossas contribuições via tributos. Mas é também preciso sair desse lugar comum de quem nunca foi para uma área de atuação direta de política pública e entender como as políticas públicas no Brasil enfrentam problemas de orçamento. Não dá para enfrentar violência contra a mulher só postando foto lá no Instagram com um X na mão. Aí essa mulher liga no telefone do X lá, não tem atendente. Por que não tem atendente? Porque não tem dinheiro para bancar essa política pública. Porque não tem patrulha Maria da Penha, às vezes, na cidade dela. Então, essa lógica de resolução dos problemas, primeiro, ela existe, ela tem um custo. E é coletivamente que a gente decide. Nós vamos bancar esse custo de salvar e resgatar mulheres? Vamos. Então, vamos parar de demagogia e dizer que dá para fazer política pública por osmose e com oxigênio, porque não dá.
política pública precisa de financiamento. Aproveita esse momento agora, então, a partir de agora, e comece a seguir o Colégio Degraus no canal do YouTube. Esse evento vai estar disponível no canal do YouTube do colégio e no Instagram também. E também sigam os nossos convidados. A Ludmila Eu Sou Ludmila Rosa, @Eu Sou Ludmila Rosa. E o João é Prof. João Gabriel da Fonseca. Eu Sou Ludmila Rosa e Degraus Oficial. Né? Degraus Oficial é o nosso canal. Só fazer uma brincadeira aqui. Claro, reforço, por favor, estejam lá conosco. Lá a gente está sempre falando de política, de um jeito... Eu tento até ser mais descontraída para atrair a juventude. Mas se vocês chegarem lá e virem um avatarzinho da Lu da Magalu, sou eu sim. É porque todo mundo diz, é a Lu da Magalu. Sim, sou eu. Lu da Magalu. Então eu sou Ludmila Rosa, a Lu da Magalu. Lu, quero aproveitar e agradecer. Obrigado, Lu. Obrigada. Da Magalu. Lu da Magalu. Eu faço merchan pra Magalu desde que nasci, desde que cortei o cabelo. Gente, obrigada. Vocês não sabem o entusiasmo que eu fico a cada visita como essa. Eu gosto muito dessa interação com a juventude. Vocês me amadurecem ao mesmo tempo que vocês me remoçam, porque a gente fica muito no âmbito ali da Assembleia e conversando com o deputado e etc. Então, parece que a gente está vivendo uma política muito truncada, muito dura. Eu chego aqui, vejo essa leveza, vejo essa curiosidade. Obrigada. Estou sempre à disposição de todos e todas vocês para quaisquer coisas, quaisquer dúvidas, diálogos, debates, enfim. E agradeço demais ao Colégio Degraus, ao professor Wesley, ao professor João, ao Gabriel que está aqui, meu querido e dileto amigo. Espero que nos vejamos em breve. Só o professor chamar que estarei aqui. Muito obrigada, boa sorte, bons estudos para vocês. João, obrigado, João. Rapaz, mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado, Wesley, obrigado, Rádio Edu, obrigado, Colégio Degraus, obrigado, Ludmila. E claro, né, essa plateia maravilhosa que está aí presente. Obrigado, gente. Valeu. Renato, obrigado por toda a produção. Obrigado à Rádio Edu Brasil, que está produzindo conosco esse podcast, esse vídeo para o YouTube, né? E tantas Rádio outras Edu coisas. Nome, né? Rádio Edu, Rádio Renato Endrigo. Por favor, né? Colégio Degraus, há mais de 40 anos, formando pessoas e preparando cidadãos. Apresentou primeiro ciclo de debates intermitentes.